Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23. É o capítulo que narra pra gente como foi a crucificação de Jesus. Isso mesmo, é um estudo muito importante, sabe por quê? A própria Bíblia nos fala que é o ensino de mais alta importância, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme está escrito nas Escrituras, tá bom? Então, é um ensinamento muito importante. É um capítulo que nós devemos ler com muita atenção. Mas é um capítulo muito grande. Não tem como a gente falar tudo sobre esse capítulo, tá bom? Se a gente fosse falar tudo sobre ele, seriam umas 10 horas de aula mais ou menos. Então, não vamos falar. Nós vamos escolher alguns versículos e vamos comentar sobre eles, tá bom? Vamos lá. Nos versículos 1 ao 7, Lucas nos narra como os sacerdotes estavam tentando acusar Jesus de um crime que ele não tinha cometido, inventando mentiras sobre Jesus. Por exemplo, falando que ele falava para o povo não pagar imposto, o que a gente viu que é mentira. Porque o que foi que Jesus disse? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá bom? Os sacerdotes levaram primeiro para Pilatos, depois Pilatos mandou ele para Herodes. Nós vamos ver agora como foi o encontro de Herodes com Jesus Cristo. E vamos ver o que esse versículo tem para nos ensinar, tá bom? Vamos ler agora, tá? No versículo 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouviu falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Olha que estranho. Jesus ajudava todo mundo. Jesus ajudava até mesmo quem não pedia. Se alguém fosse em Jesus e falava, olha, meu amigo está com problema, olha, meu amigo está doente, Jesus curava pela fé, Jesus curava à distância. Jesus não negava ajuda a ninguém. Por que será que para Herodes, que queria vê-lo fazer um milagre, pediu para ele, Jesus não fez? Qual foi o motivo? Vamos ver, a própria Bíblia nos conta isso, lá em Tiago. Olha o que Tiago fala pra gente. Por quê? Quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha que Tiago nos fala, que se a gente pede alguma coisa para Deus, mas por um motivo errado, Deus não vai fazer isso pra gente. E era o que Herodes estava fazendo. Herodes não queria um milagre porque ele acreditava que Jesus era o Salvador, porque ele acreditava que Jesus podia salvar alguém. Ele queria por entretenimento, para se divertir, para ver se realmente era verdade que falavam sobre Jesus, que ele não conhecia. Tá bom? Então, vamos trazer para os nossos dias de hoje. A gente vai orar para Deus, pedir algo para Deus. Deus vai fazer aquilo para a gente? Pode ser que Deus faça. Mas, se a gente pedir por um motivo errado, a gente pode ter certeza que Deus não vai fazer. Por exemplo, é legal você pedir para tirar 10 numa prova, não é? Para você conseguir um bom emprego. Isso é ótimo, sim. Mas se o motivo é no teu coração de você querer tirar 10 ou um novo emprego, é mostrar para outra pessoa o quanto bom é você e o quanto ruim ela é, Deus não vai te ajudar nisso, tá bom? Você não deve pedir algo para Deus por um motivo errado, para menosprezar outra pessoa, para se engrandecer, tá? Você deve pedir por um bom motivo, tá? Ah, eu quero um bom emprego. Por quê? Ah, porque eu preciso do meu sustento, eu preciso ajudar minha família, eu preciso comer. Então a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Que a gente deve pedir para Deus por bons motivos. Vamos continuar nosso estudo. Jesus não fez o que Herodes queria. Então, ele foi para a cruz com mais 2 criminosos, tá? Os criminosos e as pessoas estavam zombando de Jesus. E nesse momento, Jesus mostra toda a sua grandeza. Repare que Jesus podia condenar aqueles homens. Mas o que Jesus pede? O que Jesus fala para Deus nesse momento? Deus, perdoa esses homens, pois não sabem o que fazem. Olha só, Jesus está colocando em prática o que ele nos ensinou. Ele ensinou a perdoar 70 vezes 7, ele ensinou a amar os inimigos. É exatamente isso que ele está fazendo na cruz. Depois, no versículo 41, a Bíblia vai nos contar o diálogo que teve, a conversa que teve entre os 2 criminosos que estavam na cruz e Jesus. E
nessa hora nós podemos tirar duas lições muito importantes sobre nossa salvação, tá? Vamos ler o que a Bíblia fala primeiro, para depois a gente entender. Um criminoso falou para o outro: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, o ladrão: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui nós temos duas lições muito importantes. A primeira é o seguinte: o que nós precisamos para ser salvo? Será que a gente precisa ser bonzinho para ir para o céu? Será que a gente precisa ajudar muitas pessoas para ir para o céu? A resposta é não. Pensa no ladrão da cruz. Ele não teve tempo de fazer nada. Ele só teve tempo de aceitar Jesus. E mesmo assim ele foi para o céu. Jesus garantiu: você vai estar comigo hoje no paraíso. Olha que maravilha. Eu não preciso fazer nada, não preciso me esforçar, porque o preço que Jesus pagou na cruz garante a minha salvação. Aí você pode pensar assim: ué, se eu não tenho que fazer nada, se eu já estou salvo só por aceitar Jesus, eu tenho que ajudar pessoas, eu tenho que ser uma pessoa boa, porque eu posso fazer um monte de besteira que eu já estou salvo mesmo. Eu posso passar por cima de outras pessoas, porque eu já estou salvo. Novamente, quem vai nos explicar isso é Tiago. Ele narra pra gente uma situação em que uma pessoa tem muita fome e você, do povo de Deus, fala para ela o seguinte, ó: vá com Deus, tudo bem? Mas não dá comida para ela. Olha, ele fala o seguinte: não adianta nada, porque ela continua com fome. Então, ele fala que nós mostramos a nossa fé através de nossas obras. O que isso quer dizer? Se eu sou de Cristo, eu tenho que tentar ser uma pessoa boa. Não para ir para o céu, mas sim a consequência do céu. Como eu sou feliz, como eu sei que eu sou salvo, a consequência da minha fé, a consequência de eu seguir a Jesus é tentar ser uma pessoa boa, é ajudar as outras, é estender a mão para quem precisa, tá bom? Então, sim, você não precisa fazer nada para ir para o céu, assim como o ladrão, mas não quer dizer que você não precise ajudar outras pessoas. Você precisa sim ajudar outras pessoas, porque você é um seguidor de Cristo. Se você não ajuda outras pessoas, se você não tem compaixão por outras pessoas, talvez você não seja ainda um seguidor de Cristo, tá bom? A segunda lição que essa passagem do ladrão da cruz nos ensina é o seguinte: o que acontece com a gente logo depois que a gente morre? Olha, é uma situação muito chata, mas todo mundo um dia vai perder um ente querido, um pai, uma mãe, um filho. Isso é chato, realmente, não é? A gente não quer passar por isso, mas a vida é assim, não tem o que fazer. Mas o que acontece com essa pessoa que morre, com essa pessoa que a gente gosta tanto? Olha, isso é um conforto muito grande pra gente. Essa frase de Jesus: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Logo depois que nós morremos, imediatamente nós vamos para o céu. Nós estamos com Cristo. Se por um lado é triste perder aquela pessoa aqui na terra, nós podemos ficar felizes porque sabemos que aquela pessoa está com Cristo, está com o próprio Deus, tá? Então, esse é outro ensinamento que nós temos. Assim que morremos, nós encontramos Jesus Cristo no paraíso, nós vamos para o céu. Agora, até o versículo 46, a Bíblia vai nos contar como foi a crucificação de Jesus Cristo. E no versículo 46, termina da seguinte forma: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, ou seja, ele morreu. Bom, é muito importante nós sabermos aqui que Jesus não perdeu para o mal. Ele não foi derrotado como se fosse um herói perdendo para um vilão, tá? Jesus cumpriu uma missão na Terra. Ele sabia exatamente o que tinha que acontecer com ele, tá? Isso foi profetizado na Bíblia várias e várias vezes. Nós precisaríamos de uma aula só para narrar todas as profecias que estavam no Velho Testamento sobre a crucificação de Jesus. Foram mais de 25 profecias cumpridas só nesse momento. Mas a prova que Jesus sabia disso que ia acontecer, e a prova que Jesus se entregou,
que ele não perdeu para Pilatos ou Herodes é o que ele mesmo falou no capítulo 9, que nós já estudamos. Vamos relembrar? Eu vou ler para vocês, ó. E disse Jesus, Lucas 29, versículo 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus foi rejeitado, ele foi morto e principalmente ele ressuscitou, assim como ele falou, assim como estava escrito, tá bom? Assim como a gente estudou lá no início da aula, conforme está nas escrituras. Tudo o que aconteceu com Jesus não foi a obra do acaso, foi um plano de Deus, já estava planejado desde a eternidade. Nós temos que saber disso, tá bom? Então, essa foi a nossa aula e eu pergunto para vocês agora a nossa pergunta de ouro. Qual é o ensino de mais alta importância que nós temos na Bíblia, tá? Isso segundo a própria Bíblia, tá? Eu vou dar a dica para vocês, nós falamos lá no início, mas eu vou deixar escrito aqui, caso vocês tenham esquecido, para vocês procurarem na Bíblia de vocês. Até mais. Tchau. Mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida